A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na sua santa palavra. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites para trazer uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com os seus amigos. Amém? Meus irmãos, hoje para a nossa meditação eu trago Atos, capítulo 16, versículos 25 ao 31. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na santa palavra do Senhor. Entregamos em tuas mãos todas as coisas essa noite, Pai, pedindo que o Senhor, meu Deus, guarde a nossa vida, a nossa família, e nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor e ela fazer efeito nos corações. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa palavra maravilhosa, uma palavra tão conhecida, mas que muitas vezes passa de uma forma desapercebida, por nós. Muitas vezes a gente canta essa passagem bíblica, muitas vezes a gente ouve essa passagem bíblica, mas sem verdadeiramente entender e compreender, aquilo que Deus tem a nos dizer, a promessa, que Deus tem para a nossa vida, de estar conosco em qualquer lugar, em todo momento, em todas as horas, e a promessa maior de que se cremos em Jesus, aleluias, nós seremos salvos, não só nós, mas também a nossa família, a nossa casa, Então, que hoje você e eu, que nós possamos meditar aqui nessa palavra, tomando posse de versículo a versículo, de promessa a promessa, porque olha só o que diz aqui: perto da meia-noite, Paulo e Silas, quer dizer, dois servos do Senhor, dois apóstolos do nosso Deus que estavam ali, fazendo a obra de Deus, aleluias, E eles estavam presos, irmãos, eles estavam num cárcere, e num cárcere que era, de acordo com a história, bem pior do que os cárceres de hoje em dia, Então, Paulo e Silas estavam numa situação terrível, uma situação onde eles foram colocados por fazerem a obra de Deus, por estarem fazendo a obra de Deus, por terem se levantado como homens de Deus para cumprir o chamado do Senhor nas suas vidas. E eles então, ao invés de reclamar,
Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. Oh, aleluias! E o que aconteceu? Os outros presos os escutavam, né? Então, com certeza, Deus tinha um grande propósito, né, por permitir que Paulo e Silas fossem parar naquela prisão. Aqui a gente vê os outros presos os escutavam. Deus seja louvado. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra nessa noite, qual é a situação que você se encontra nessa noite, mas que você saiba que há um propósito para isso tudo. Aqui, né, tinha um propósito, os outros presos os escutavam, né? Deus precisava salvar outras vidas, aleluias, através daqueles servos dele. E aí olha o que aconteceu, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa tremenda, né? O Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono da natureza, o Senhor é dono de você, meu irmão, minha irmã. É o Senhor que te sara, toma posse dessa palavra, é o Senhor que te guarda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o sentinela. Então que você creia nisso, ainda que você esteja no fundo do poço, ainda que você esteja num cárcere da alma, num cárcere também físico, né? Mas que você creia que o dono de todas as coisas está contigo. E se você for um servo fiel do Senhor, assim como Paulo e Silas, né, que você creia que o Senhor move céus e terra para te tirar, né, dessa situação que você se encontra. Aleluias! Foram soltas as prisões de todos, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Aquele homem ficou tão apavorado, porque ele era responsável, né, por cuidar daqueles presos, por mantê-los ali naquele lugar. E quando ele viu que tudo estava aberto, né, que os outros presos tinham fugido, ele ficou desesperado e ele quis até tirar a própria vida. Mas Paulo, aleluias, clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Glórias a Deus. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, irmãos, porque ele viu que aquilo ali só poderia ser o quê? O Deus de Paulo e Silas, né, que tinha agido. Glória a Deus. E aquele homem, então, ali naquele momento, se converte e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Havia um propósito, irmãos, para Paulo e Silas estar naquele lugar. Aleluias. E esses homens, eles compreenderam isso porque eles louvavam a Deus. Eles não reclamavam, eles não murmuravam, eles oravam e louvavam ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra de vitória hoje para a sua vida, né? Que você possa, da mesma forma, né, tomar o entendimento de que Deus tem um propósito, né, para que você esteja aí nesse cárcere, nessa situação difícil, e que ao invés de reclamar, você possa orar e louvar ao Senhor. Amém? E a última promessa, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glórias a Deus. Fica com essa grandiosa promessa, né, aí no seu coração, e que você tenha uma noite abençoada. E continue meditando aqui nessa palavra. Se você tiver a oportunidade, leia ela toda, esse capítulo 16 maravilhoso, né? E fica com essa palavra de Deus para o seu coração. E nesse momento eu convido você a orar juntamente comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra e nessa hora, Senhor, eu lhe peço que visite cada um dos meus irmãos que se encontram aí comigo nesse momento, Pai, que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, trazendo a paz que eles necessitam no coração,
fortalecendo fé, renovando forças, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa entregar o milagre, meu Pai, que o Senhor tem para cada um, que o Senhor possa reforçar no coração de cada um o propósito do Senhor para com eles. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Dai-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa salvar almas nessa noite, curar, meu Pai, enfermos, visitar os hospitais, os presídios, orfanatos, clínicas de recuperação, as ruas, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.